Com a conclusão do dorama Quando o Telefone Toca, que teve uma alta audiência no mundo todo, a gente esperava só boas notícias, né? Mas não foi bem assim. Talvez essa notícia não tenha atingido tanto o Ocidente ainda, mas para estes lados, minha gente, levantou uma grande polêmica que tomou conta das redes sociais, principalmente relacionado a seu último capítulo. O dorama foi acusado de propaganda sionista e exigiram que a produção se desculpasse e que até deletasse postagem dos últimos capítulos, pedindo cancelamento até do dorama. Eu vou explicar todo esse babado para vocês enquanto você se inscreve e ativa o sino, enquanto rola a vinheta. Este vídeo contém spoiler do dorama Quando o Telefone Toca, principalmente do final. Então, se você ainda não assistiu, então já está avisado, né? Primeiro, quero deixar claro que o nosso canal aqui é de entretenimento. Não tem viés político nem ideologias. Mas eu preciso dar as notícias. E aí depois é vocês que julgam. Mas tenham cuidado nos julgamentos, tá? Porque o assunto é delicado, então o intuito do vídeo é só deixar você bem informado com exclusividade, com notícias direto aqui da Ásia. Para os mais atentos, ao final, quando o personagem principal vivido pelo ator Yoo Yeon-seok volta às suas origens de correspondente de guerra e negociador de reféns, a cidade fictícia de Argan, no meio de um conflito de sequestro de cidadãos coreanos lá no primeiro episódio, volta à cena. E foi mencionado os países fictícios citados. Paltima, que estava realizando um ataque aéreo ao país fictício Ismael, que havia cidadãos coreanos como reféns. Baek Yo-yeon, o antigo Saon, virou o negociador de reféns. Quando o telefone toca, então enfrenta condenação severa pela representação distorcida de Israel e Palestina, e aí teve rumores de boicote. A cena mostra a personagem âncora Yuri relatando um incidente que o país fictício Paltima estava realizando um ataque aéreo ao país fictício Ismael, e havia cidadãos coreanos reféns. Apesar dos nomes serem fictícios, muitos internautas de língua inglesa rapidamente decifraram que eram alusões à Palestina e a Israel. E aí começou o comentário chamando a atenção dos criadores por exibirem uma representação tão problemática deste conflito, onde os lados são muito contrários e controversos e onde existe um sofrimento real. O mundo tem ficado dividido de como ver esse conflito, que está ocorrendo ainda, né? E oficialmente em maio de 2024, o CIJ, o Tribunal Internacional de Justiça, decidiu que era plausível que as ações de Israel em Gaza se equivalessem a Então a decisão foi seguida pelo Tribunal Penal Internacional, emitindo mandatos contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant, juntamente com o comandante do Hamas, Mohamed Deif, por seus supostos crimes contra a humanidade. No contexto dado, os espectadores se ofenderam com a representação que acharam distorcida da situação em vários níveis. Primeiro, invertida as partes envolvidas nos ataques aéreos na vida real, fez com que muitos fãs sentissem que o dorama fez uma tentativa deliberada de fazer uma propaganda sionista. Além disso, usar o sofrimento muito real das pessoas do Oriente Médio como um mero ponto da trama também deixou um gosto ruim na boca de alguns espectadores, por assim dizer, né? O diretor do programa, o Park Sang-woo, e o produtor executivo Knon Sung-chang, roteirista Kim Ji-won, foram chamados pelos espectadores para assumir a responsabilidade pelo erro e pedir desculpas. Muitos também pediram à MBC para remover os vídeos dessas cenas e oferecer também um pedido de desculpas. Mas nenhuma das partes envolvidas com o K-drama respondeu a esta controvérsia até o momento. Eu tenho certeza que a maioria dos que assistem não perceberam ao ponto de se importar no sentido de sair da ficção e achar que é realidade, né? Até porque o cenário do país fictício de Argan nem era desértico, mas sim tropical. Até várias vezes em outros vídeos que eu fiz de reação a esse episódio final, eu disse que parecia com as Filipinas, porque era muito tropical. Bem, gente, eu quero só explicar uma curiosidade sobre os doramas aqui na Ásia. Temos a Coreia do Sul, o Japão e a China, os principais, que têm a indústria mais forte, principalmente com o mercado internacional no ramo dos doramas. Os três não se bicam politicamente e eles têm visões diferentes do mundo e de governo. Mesmo a Coreia do Sul sendo democrática e capitalista como o Japão, o povo ainda é muito inexperiente como democracia, tanto que eles estão vivendo um momento político muito delicado, enquanto o Japão tem uma democracia muito sólida, enquanto a China está se virando com uma classe média cada vez maior. Os três países podem discordar em tudo,
Mas tem uma coisa que eles três concordam, são nos doramas. Eles simplesmente amam os doramas um do outro e os atores um do outro. E aqui não teve essa polêmica. Se você for nas redes sociais da MBC, por exemplo, você vai ver muitos comentários protestando contra o dorama quando o telefone toca. Lembrando que no início do dorama, logo no primeiro capítulo, também teve uma polêmica que eu nem tive tempo de trazer aqui para vocês, né? Que foi a questão da linguagem de sinais, que também pediram para cancelar o dorama por causa da primeira cena da Hee-ju, que fica congelada quando ela está na palavra montanha. A produção do dorama desta vez se pronunciou oficialmente e pediu desculpas. A minha impressão dessa notícia, eu sendo roteirista e também diretora de teatro, e sabendo como funciona uma produção nos bastidores, eu digo que esta cena polêmica ela não foi colocada lá à toa. E eles pagaram para ver. Só tomara que não acabe sobrando para os atores, né? Que eles sim não tem nada a ver com isso. A título de curiosidade, apesar de ter um alto índice de audiência, pelo menos na Netflix o dorama não alcançou aquele primeiro lugar cativo. Quem está em primeiro lugar desde a sua estreia é Squid Game, porque é um dorama que atrai um público mais amplo e já tem um nome e uma franquia. Que, aliás, eu achei a segunda temporada tão boa quanto a primeira. Só acho que demorou demais. Fica ligado para mais atualizações, curta e compartilha bastante para todo mundo saber essa notícia. Muito obrigado por ter assistido até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.